Olá, discentes, inscreva-se no canal. Para vocês não custa nada, mas vale muito para mim. Vamos continuar os estudos. Essa aqui é a parte 7 de Pedagogia Interdisciplinar. Subtítulo 4, o uso de vivências em programas de treinamento de habilidades sociais. Os programas em grupo são um fator educativo no desenvolvimento das habilidades sociais. Vivência. Atividade estruturada de modo parecido com situações do cotidiano. Então, vamos chamar aqui de vivência. As vivências devem propiciar momentos significativos que articulem aspectos cognitivos, emocionais e comportamentais, oferecendo aos participantes oportunidades de observação, de avaliação e de reformulação, quando for o caso, dos comportamentos sociais adequados a uma situação. Para trabalhar com vivências em grupo na sala de aula, para alcançar resultados positivos, as vivências devem ser escolhidas, levando-se em consideração as dificuldades específicas dos participantes e os objetivos do grupo. Distribuição das oportunidades de participação nas vivências. O incentivo à cooperação e o cuidado de não atribuir como certo ou errado aos relatos dos sentimentos ou comportamentos apresentados pelo grupo. Para estar realmente em grupo, precisamos aprender a conviver. Temos necessidade de aprender a conviver, partilhando emoções, frustrações, ansiedades, desejos, alegrias, disponibilidade, caridade, respeito à vida e assim por diante. Subtítulo 4.1, a estrutura das vivências. Estrutura das vivências. Lembrando que vivência é a atividade estruturada de um modo parecido com situações do cotidiano. Então, com um objetivo específico e complementar para a aplicação da vivência. Aspectos que irão se adicionar e fortalecer a outras habilidades importantes para o indivíduo ou para o grupo. A definição dos objetivos é importante para a escolha e organização das vivências. Situações do cotidiano parecidas, lembra? Conforme as necessidades do grupo. As vivências são propostas a partir da intenção de desenvolver habilidades, desde as básicas até as mais complexas. Para isso, serão treinadas as habilidades de processo, pois são importantes para que o grupo se conheça e crie um clima educativo. Entre as principais habilidades de processo, podemos destacar observar e descrever comportamentos, elogiar, fazer e responder perguntas e desenvolver sentimentos positivos em relação aos demais participantes do grupo. Subtítulo 4.2, o facilitador de grupo, questões técnicas e éticas. Para trabalharmos com vivências em grupo na sala de aula, é preciso ter conhecimento da faixa etária com a qual se busca trabalhar, definir claramente os objetivos pretendidos, fazer o levantamento dos recursos materiais e humanos necessários e, por fim, proporcionar mudanças para alcançar os objetivos. Incentivar os professores a participar ativamente do seu processo de aprendizagem. As dinâmicas aparecem como um dos meios eficazes nesse sentido. Subtítulo 4.3, breve histórico. Dinâmicas de grupo favorecendo o aprendizado. Desde o início, entre os povos primitivos, o teatro, trabalho em grupo, ele era usado em diversas ocasiões. Lembrando só uma observação, vamos pensar que esses povos primitivos são as pessoas que vieram à existência desde Adão e Eva, né, gente? Bom. Opinião. Continuando, Aristóteles foi uma das primeiras pessoas a salientar os efeitos da expressão dramática sobre as paixões humanas. O palco, para despertar a atenção das pessoas presentes. Temos 4 tipos de palco. O italiano, os espectadores ficam na frente do espetáculo, distante do palco. Tem o semi-arena, aproxima mais os espectadores do autor, a estrutura é mais próxima da plateia. Temos a arena, o público fica ao seu redor. Os teatros de arena são grandes e os atores ficam bem perto do público. E o palco, acho que poucos conhecem, do estilo elisabetano. Ele é um espaço fechado, que pode ser retangular, circular ou misto. Para se estudar a dinâmica do trabalho em grupo, algumas etapas devem ser seguidas para que haja uma aprendizagem favorável. A necessidade de adequar o ensino à característica peculiar de cada aluno, elaborando um ensino diferenciado e que atenda ao perfil do estudante. Para um ensino integral, a teoria deve estar aliada à prática.
incentivando a habilidade criadora do indivíduo por meio da observação, da experimentação e da reflexão. A necessidade de socialização do ensino por meio da formação de grupo, e este deve fortalecer a individualidade de cada um. A dinâmica de grupo surgiu como consequência da evolução natural das diversas correntes pedagógicas, a qual, ao longo do tempo, foi buscando soluções que atendessem às necessidades do ensino. Então, por exemplo, por meio das danças em grupos, havia a representação de questões do cotidiano, uma tentativa de demonstrar as coisas boas ou más que ocorriam. A priori, essas comemorações, cultos e etc. eram feitos nas ruas, mas depois foi necessário criar um local apropriado, o teatro. Observação: as máscaras que eram usadas pelos atores gregos, que tinham o nome de persona, esta tinha a função de atribuir aparência ao ator e ampliar sua voz. Do verbo personare, significa soar através de, designando o papel social ou o interpretado pelo ator. Por isso que no teatro ou nos filmes, dizemos que aquela pessoa é um personagem, do grego persona, personare. Personagem. Subtítulo 4.3.1 Psicodrama. É uma dramatização para especificar formas de produção dramática, com atores e espectadores, pois as sessões eram elaboradas pelo grupo participante. Suas origens encontram-se no teatro, na psicologia e na sociologia, onde há dramatização de situações-problema em que as pessoas desempenham papéis para a investigação pessoal. O criador do psicodrama, ele desenvolveu um método diferente do de Freud, exatamente por colocar seus pacientes juntos uns dos outros. No psicodrama, leva em consideração algumas experiências e brincadeiras. Para exemplificar, podemos citar a brincadeira de ser Deus. Aí vocês pesquisam, gente, o que é essa brincadeira de ser Deus. O psicodrama terapêutico consiste numa terapia profunda de grupo, tendo a dramatização como centro do processo, permitindo que o indivíduo exteriorize o seu problema representando. Neste processo, o indivíduo participa da representação de um problema real de uma pessoa presente no grupo, mas pode ser que ele mesmo represente. Então, se você continuou ouvindo essa aula e está pensando na brincadeira de ser Deus, a brincadeira de ser Deus, a gente pode dizer que é como aquela de a mamãe mandou. Mamãe mandou fazer isso, mamãe mandou fazer aquilo. E aí o outro tem que fazer, que está na brincadeira. Continuando. O psicodrama libera inibições, traumatismos, passados e etc., onde tudo pode ser vivido e não existem cobranças dos papéis rígidos que são exigidos pela sociedade. Baseia-se na catarse, onde são trazidas cenas do passado ou cenas que jamais poderiam existir. Mas o que isso tem a ver com pedagogia? O que isso tem a ver comigo, professor, professora, dando aula na sala? No psicodrama pedagógico, o professor, por meio dos jogos, do teatro, das dinâmicas, ele pode trabalhar questões pedagógicas para rever ou reforçar um conhecimento. Olha que ideia boa. Já está abrindo aí um leque de situações na mente de vocês. Nas etapas do psicodrama, temos o aquecimento, criar condições favoráveis para o entrosamento do grupo. Faz-se um aquecimento cujo objetivo é criar um ambiente acolhedor e um aquecimento específico, no qual há a escolha de personagens ou fatos. Num segundo momento, é feita a dramatização em si. E por último, são feitas as observações e comentários do grupo. Lembrando que vocês podem voltar ao vídeo, fazer pausas. Então, na próxima aula, vamos dar continuidade e será a parte 8.